Eduardo Bueno, o Peninha, conhecido como Peninha. Jornalista, escritor, historiador, um professor com uma longa e bonita história acadêmica, não apenas conhecido e famoso e admirado aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, onde ele deu aula por tantos e tantos anos. Eu mesmo fui, até alguns poucos anos atrás, um admirador grande aí do trabalho dele, sempre assistindo aos vídeos, lendo os livros. Até quando ele trabalhava junto a um colunista lá da Zero Hora, eu sempre acompanhei o trabalho do Peninha, sempre o admirei. E ele sempre fez parte de um grupo de professores que eu sempre quis ter aula, né? Sempre quis ter aula. Eu sempre quis ter aula com ele, né? Com Eduardo Bueno, com o Peninha. Eu sempre quis ter aula com Clóvis de Barros Filho. Eu sempre quis muito ter aula com o professor Luiz Felipe Pondé, com o Karnal, enfim, né? Eu ia gravar um vídeo, estava pensando ainda se gravaria ou não, um vídeo sobre o fato terrível, a tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos com Charles Kirk, ou Charles Kirk, como, né, o pessoal costuma falar. Se meu português não é lá tão bom, imagina meu inglês. E a questão, tá? Até eu quero pedir desculpas para vocês, eu quero pedir desculpas de fato para vocês por não estar conseguindo apresentar um trabalho à altura daquilo que vocês merecem, com relação à edição de vídeo, imagem, luz, som, né? Eu creio que isso vai passar a melhorar agora, a partir, sem ser dessa primeira semana da outra, eu já começo a dar jeito de movimentar para entregar um trabalho mais à altura daquilo que vocês merecem. Quero agradecer muito as visualizações, os comentários. Eu vi que vocês gostaram bastante daquele vídeo que eu gravei antes do último vídeo, né, o meu penúltimo vídeo ali gravado, que eu subi para a plataforma, sobre a lei número 1 das 48 leis do poder. Então, o próximo vídeo agora eu vou falar sobre a lei 2, né, das 48 leis do poder, da obra de Robert Greene. Então eu não me excessivo, vou dar seguimento porque eu vi que vocês gostaram. Só que nesse gravo ou não gravo a respeito, né, de Charlie Kirk, lá do assassinato de Charlie Kirk, eu me deparei com algo mais chocante ainda, pelo menos para mim. Me chocou mais, porque nós já estamos tão expostos à violência há tanto tempo, uma violência gráfica, seja aqui nas plataformas, internet, TV aberta, principalmente esses canais sensacionalistas, né, que a gente não pode perder de vista, como eu já falei em um vídeo passado, né, não dá para ignorar o inimigo, né, a gente tem que ficar um pouco de olho no que o inimigo anda fazendo. Então não dá para se desconectar totalmente também dessas TVs mais comprometidas, dessas emissoras mais comprometidas, né, com aquilo que é antagônico ao que nós buscamos para um país melhor, né, para uma vida melhor. Então eu me deparei com a aberração, com a declaração chocante, desumana, que vai muito além do espectro político, né, que foi essa coisa hedionda que o Eduardo Bueno, né, que o Peninha, proferiu e bostejou, essa é a palavra certa, e bostejou não para fazer graça, não para bombar e fazer graça para os seus. Ele falou sério. Ele falou sério quando ele disse que bateu palma e que ele vibrava pelo que aconteceu com o Charlie Kirk, né? E ainda chegou a citar que, olha, meu Deus, que ser hediondo, que monstro. Chegou a dizer que bom que as filhas vão crescer sem o pai, porque é isso, é aquilo, é aquele outro, né? Todos aqueles que não pensam, né, como eu sou uma pessoa que eu me considero, tá? Eu tenho um espectro mais enviesado à direita, mas eu não desconsidero totalmente o que os esquerdistas falam. Nós aprendemos, você que aspira a ser uma pessoa melhor, que aspira a se autodesenvolver, você que se tem como uma pessoa minimamente inteligente, entenda de uma vez por todas. Nós aprendemos muito mais e nos enriquecemos muito mais ouvindo e dialogando com pessoas que pensam diferente da gente do que com pessoas que pensam iguais, que pensam igual a gente. Eu sou, como falei, eu sou mais dado, sou mais enviesado, totalmente, na verdade, à direita, né? Eu me considero um sujeito de direita, me considero conservador até certo ponto, né? Não ultrapasso os limites do direito do outro, né? Ser o que ele quiser, ser quem ele quiser, fazer o que ele quiser, desde que não cometa crime, né? Tipificado, né? Então, eu sou muito a favor dessa liberdade, mas eu
Eu sou um cara de direita, como eu disse, então, mas sincero, honesto, eu acho que essa questão, principalmente aqui nesse país, né, composto por nécios e apedeutas e analfabetos políticos e analfabetos funcionais em todas as instâncias, a gente vê hoje pessoas aí formadas, pessoas de faculdade, formadas em universidade, com mestrado, algumas até com doutorado, que você vai ler um texto ali cheio de erros de português, você fala algo, você coloca algo muito claro, como quem coloca para uma criança de 8 anos e a pessoa não entende. E esse é o ponto mais grave que está oculto na fala deste infeliz aí, deste velho senil, porque para mim ele só pode estar realmente, verdadeiramente, tá com problemas. Tenho certeza que um profissional na área iria arranjar algum diagnóstico para ele, porque eu não acredito que seja apenas crueldade e monstruosidade. Para mim, esse senhor aí, o Eduardo Bueno, o Peninha, ele venceu, passou a validade, tá batendo biela. É impossível um ser humano falar o que ele falou, proferir, bostejar o que ele bostejou. Todos vocês acompanharam. Eu não vou colocar aqui por 2 motivos. Não vou dar palco para louco, não vou bater palma para louco dançar. Tô com dificuldade de edição, meus vídeos estão saindo sem edição, mas eu não quero parar de gravar para vocês. Então, por favor, deem um like, deixe um comentário. Você que é de esquerda, por favor, você que é de esquerda, deixe um comentário sobre o que você achou do comentário hediondo do Eduardo Bueno, do cancelamento dele, se ele merece ou não ser cancelado da forma que está sendo. Como eu falei, eu tenho muitos amigos de esquerda, sabe? As minhas amizades, aquelas amizades que eu trago comigo no coração desde a infância, a adolescência, elas sobreviveram a essa questão de esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, porque, graças a Deus, nós desenvolvemos muito cedo o nosso intelecto lá nos anos 80, né? Sempre lemos bons livros, tivemos acesso a boa educação e vivemos, como eu falei, a política, né? Não foi nenhum professor de história cabeludo maconheiro de uma universidade pichada, depredada, totalmente já enviesado, que nos ensinou, não. Eu vivi o governo militar, eu vivi a transição do governo militar para o governo civil. Como eu falei no vídeo passado, o voto indireto lá no Tancredo Neves, que, né, enfim, faleceu antes de assumir, assumiu o vice dele, José Sarney, toda essa transição, depois o movimento pelas diretas, pelo voto do povo, né, o movimento dos caras pintados saindo à rua. A primeira eleição direta eu vivi, eu não tinha idade para votar ainda, mas eu já fazia campanha junto com a minha turma, né? Na época Lula, Fernando Collor de Mello, que venceu o Fernando Collor. Então eu vivi tudo isso, ninguém me contou. Fora isso, na minha faculdade, eu estudei sobre a política, sobre a polis. A política verdadeira, tá? Não é o governo, não é este governo, aquele governo. Sobre os sistemas, né, de governo, sobre democracia, autocracia, e por aí vai, né? Teocracia e por aí vai fora. Então, eu não quero combater fisicamente o meu opositor, porque nem meu inimigo é. Nem meu inimigo é. Eu quero confrontá-lo no terreno das ideias. E de guarda baixa, sempre, a ter a minha ideia transformada, se assim for. Eu não tenho esse problema de vaidade comigo, não. Como toda pessoa de direita, de fato, que conhece os princípios fundamentais da direita, eu primo pelo ceticismo político, então eu não tenho político de estimação, eu não tenho, para mim não é torcida de futebol. Se alguém de esquerda vir me falar algo que eu achar bacana, que eu achar interessante, eu vou dar ouvidos e vou curtir essa ideia, né? E acho que todos nós queremos a mesma coisa, que é um país melhor. Agora, uma pessoa vibrar com a morte de outra, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Eu não gosto daquela turminha de Cauê Moura, não curto as ideias de Cauê Moura, Chavoso da USP, e toda essa turma aí que vocês sabem, né? Mesmo um cientista que eu admiro demais, o Pirula, eu também nunca concordei com as ideias. Só que assim, ó, poxa vida, o Pirula é um cara que eu não tinha a menor simpatia, nem pela visão dele, nem pela questão política, pela forma que ele se posicionava, não tenho menor simpatia por ele, mas não tem um dia que eu não eleve um bom pensamento para que ele se recupere rápido e volte para a família dele melhor que ele possa voltar. Que ele continue sendo Pirula, que ele continue produzindo o conteúdo dele, sabe? E não quero que nada de mal que nada de mal aconteça pro Cauê Moura, sabe? E para toda essa galera aí, Chavoso da USP, como eu falei, poxa, eu quero tanto que essa gente evolua e que a mentalidade se mescle com outras que não sejam tão radicais, porque eu acho que todos têm algo a oferecer, né? Mas o que é de muito sério que eu quero falar, que está oculto e que você precisa prestar muita atenção para não ser vítima. Apesar de que grande parte aí, 80% do povo, grosso modo falando, já é vítima sem saber do que eu vou falar agora. Raciocina comigo. Outrora, um professor brilhante, Eduardo Bueno, Peninha,
um escritor bárbaro, um apresentador, um youtuber que produziu material muito legal há uns anos atrás. De fato, como ele mesmo disse, ele tem um conteúdo sobre a história do Brasil, a história do mundo, e uma capacidade de transmitir uma forma de colocar como ninguém tem. E é verdade. Agora pega um sujeito como esse, um educador, formador de opinião, até então, um tempo atrás, outrora, inteligentíssimo, com um grande conteúdo, né, com uma grande bagagem de vida, afinal de contas não é nenhum jovem, já faz muito tempo, já está com 69 anos, 67, 69, está beirando 70 anos de idade, então, com uma grande bagagem de vida, né, mesmo que ele não tivesse toda essa formação acadêmica, já era para ele ter aprendido com a vida a ser humano. Aí você pega uma pessoa do nível dele, que estudou, se formou na URGS, numa época que não era mole, e tantos prêmios, como eu pesquisei sobre ele, né, apesar de acompanhar o trabalho dele há anos, assim, pormenores, né, dos prêmios que ele ganhou e tal. Se essa máquina da esquerda, falando agora da esquerda, se essa máquina que aparelhou e dominou a narrativa num processo lá de granchismo, né, se você não sabe o que é isso, pesquisa, que isso vem já de décadas para cá, no mínimo aí 3 décadas, 4 décadas, esse aparelhamento, né, e essa manipulação da narrativa e construção de novas histórias se sobrepondo a vários fatos reais. Imagina se toda essa máquina azeitada conseguiu hackear a mente de um Eduardo Bueno, do Peninha, se conseguiu torcer os pensamentos, transformando em um boçal, que ele mesmo disse, aquelas 5 velhas que estavam lá com cartaz de intervenção militar, fui eu que joguei o carro em cima, na Guete, algo que de fato teve, 5 senhoras estavam ali, um carro meio que tocou por cima, na época das manifestações, você que estava lá, aquelas pedras lá, não sei o que, fui eu que joguei, fui eu... Cara, um boçal, o cara virou como diz a capa do vídeo, que burro, dá 0 pra ele. Ainda falou que a filha dele estava em Austin, que morava próximo a uma das casas do Elon Musk, e quem sabe, né, se ele sofrer lá alguma coisa, acontecer algum atentado lá. O FBI bateu na casa da filha dele, deportaram a filha dele. A menina estava lá quieta, nada a ver com as loucuragens senis do pai dela. Menina não, uma mulher já, né, uma jovem, uma mulher jovem, mas já é uma adulta, uma mulher não é uma menina. Estava lá, na dela, vivendo lá nos Estados Unidos, muito bem, porque senão não estaria lá. E, cara, por causa da loucuragem, da burrice, da senilidade, da insanidade do pai dela, veio embora, perdeu o visto, perdeu tudo. A mesma coisa, olha o que aconteceu com esse senhor. Sorte dele, que ele deve ter uma bela de uma aposentadoria, porque ele, durante muitos anos dando aula, se não me engano, até na PUC, em todas essas universidades, né, de alto valor, né, merecidamente, né, conquistado por ele, merecidamente. Então deve ter uma bela aposentadoria, fora isso, sei lá, questão de livros. Apesar de que agora eu quero ver quem é que vai comprar um livro dele. A própria turma dele, a própria turma de esquerda, tá repudiando a fala dele. Ele achava o quê? Que iam bater palma pra ele? O que ele fez vai muito além, como eu falei, do espectro político. Vai muito além. Se o próprio garoto lá, eu vi hoje um vídeo emocionante, do maior opositor de Charlie Kirk, que perseguia ele, que confrontava ele nas ideias. O garoto chorando, dizendo que ele não era, que não pode ser assim. As pessoas não podem atirar umas às outras, as pessoas não podem bater umas às outras, as pessoas não podem dar facada, dar paulada, as pessoas não podem fazer isso com quem pensa diferente. E agora está surgindo de uma maneira muito válida aí um movimento contrário a isso por parte da direita, e deve ser assim, de não aceitarmos mais sermos chamados de fascistas, nazistas, sem que tenha prova gravada de uma fala ou de uma ação verdadeiramente fascista ou nazista da nossa parte. Porque quando você chama uma pessoa, principalmente você que está nessa bolha, né, de uma esquerda extremista, e você ouve, e você profere, você chama uma pessoa, porque ela é nazista, porque ela é fascista, sendo que você nem sabe o significado disso, e você chama uma pessoa de fascista, nazista, você está imputando a esta pessoa crime, e você está incitando outras pessoas que têm uma capacidade menor do que a sua, que não fica escondida atrás de um teclado, atrás de uma tela, você está incitando outros loucos igual a você a irem pra rua e a agredirem, a atentarem contra a vida dessa pessoa. Então, você que chama qualquer um a troco de nada só porque não pensa igual a você de fascista ou nazista, você deve sim ser processado, ser preso, levar uma multa daquelas de arrebentar pelo menos 10 anos da tua vida, porque muita gente já sofreu com isso. Chega desse nível de extremismo.
Nem na direita, nem na esquerda, isso é intolerável, porque isso sim beira muito o terrorismo. Poxa, o sujeito estava lá num palco dentro de uma universidade, num palco de debate, de troca de ideia, daqui a pouco, pá! Uma cena, né, e ketchup pra tudo que é lado, e aquela coisa. Uma coisa. Por quê? Porque ele falava o que ele pensava. E ainda deixava o microfone aberto para outras pessoas debaterem e questionarem. Só que faltou argumentos para alguém e resolveu acabar isso com uma bala. Porque é assim que os perdedores, os losers, né, é assim que que aqueles que não têm mais, que perdem nos argumentos, recorrem ao quê? Não tem mais argumento, não tem mais inteligência, não tem mais palavra, não tem mais o que dizer, vai recorrer ao quê? Vai recorrer à bala. É assim. Então, a mensagem fica: cuidado, cuidado para não ser transformado num boçal, cuidado para não romper laços afetivos com seus parentes, com seus amigos, cuidado para não perder seu emprego, cuidado para não se tornar um idiota, um burro, um apedeuta, um ignorante, um ser igual a esse Eduardo Bueno, que agora perdeu o contrato podcast, perdeu parcerias, perdeu patrocinadores, a própria PUC cancelou o evento que ia ter com ele, cancelado do primeiro ao quinto e ainda se não sobrar mais para ele, na questão que eu digo jurídica, né? E por favor, que não façam com ele a mesma coisa que muitos de nós de direita costumamos sofrer, que é, só que agora acabou. Agora ninguém vai apanhar mais quieto. Fica o recado. Tá crescendo um movimento de direita aí que é totalmente contra a violência e pelo diálogo, mas que não vai mais apanhar quieto. Certo, pessoal? Então isso aí, eu vou pedir mais uma vez, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like, falem aqui pra mim o que vocês acharam dessa fala aí, se é merecido ou não cancelamento. Quero ouvir pessoas que pensam diferente de mim. Vocês podem ver que mesmo, podem olhar aí nos comentários, eu não faço hater, né? Eu não fico hateando quem pensa diferente de mim ali. O máximo que eu faço, eu dou um like, agradeço pela participação e tal. E é isso aí, pessoal. No final das contas, somos todos brasileiros e todos nós queremos o melhor pros nossos, né? Vamos parar de sermos marionetes na mão daqueles que fingem que são de direita, de esquerda, o pessoal lá do topo, né, que eu digo, que fingem estar em lados diferentes, mas na hora de votarem pelos aumentos, pelos seus próprios aumentos, votam tudo juntinho, na hora de votarem leis para se blindarem, votam tudo juntinho, né, frequentam os mesmos restaurantes, as mesmas boates e as mesmas festas luxuosas regadas a tudo aquilo que vocês sabem. Então, enquanto a gente aqui embaixo, na base da pirâmide, fica se matando, vamos parar com isso, vamos ser mais inteligentes, certo? Então esse foi Finis Homines de hoje, um abraço a todos. É assim.